Bom dia, vamos dando início então, nossa semana. A aula de hoje é incrível, vamos falar da técnica, da melhor técnica que existe para você usar dentro de quadra. E eu comecei com uma música, porque antes de eu falar da técnica eu preciso contextualizar, senão ela não vai fazer o menor sentido. Então não perca hoje, que hoje vai ser demais. Você que já está aqui, coloque no aviãozinho aqui, convide um amigo para estar aqui com a gente também, para participar disso. E eu, como de costume, começo com uma música. Eu trago uma música para trazer trazer mais clareza, ajudar a gente na compreensão das coisas que eu acho que as músicas dizem muito. E hoje eu escolhi a música Zazulejo. É de uma banda chamada O Teatro Mágico. Uma banda também que mistura poesia com música e traz letras que eu acho incríveis. E essa música Zazulejo, ela traz uma ideia de da empregada dele que fala coisas erradas. Então a música começa com ele falando, né? Pigilógico, tauba, ceralítica, sucrídeo, graxite, vrido, zazulejo. Aí ele vai trazer outras, né? Tipo, tomar banho depois que passa a roupa mata. Olhar no espelho depois que almoça entorta a boca. E o rádio diz que vai cair avião do céu. Senhora descasada namorando firme para poder casar de véu. Ou seja, essas são as expressões que a empregada dele usa. E aí ele traz, né, com esse bom humor, do tipo, quando for fazer compras no Gadefur, o movedor, ajáctil, sucrídeo, leite dilatado, leite integral. Para chegar na biotécnica, rua de paralelepípedico. Para ligar da doroviária, telefone celular. Pigilógico, tauba, ceralítica, sucrídeo, graxite, vridos, azulejo. E aí, qual que é a sacada aqui da música que vai fazer todo sentido? Todo sentido para nossa live de hoje? Cadê? Deixa eu chegar aqui. Mas quando alguém te disser, o Jurandir tá falando que tá sem áudio. Mais alguém sem áudio aí ou não? Pra mim aqui tá normal, tá? Mas quando alguém te disser que tá errado ou tá errada, que não vai S na cebola, que não vai S em feliz, que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X. Acredito que errado é aquele que fala correto, mas não vive o que diz. Isso pra mim é muito foda. Por quê? A letra tem esse cuidado de trazer com bom humor o erro de português que as pessoas falam. E é isso que ele traz uma essência, que é uma essência que eu quero falar aqui hoje, que é, cara, você fala errado e fulano fala certo. O fulano que fala certo, ele vive aquilo que ele diz. Ele pode dizer aquilo para todo mundo, que todo mundo vai confirmar que o que ele está falando é o que ele vive, ou ele só fala? Porque existe muito discurso bonito, existe muito discurso, muita gente sabe o que tem que fazer, muita gente fala coisas bonitas, mas e aí? Você vive o que você diz? E esse é um grande cuidado que, por exemplo, eu tenho que tomar. Eu tenho que me perguntar todo dia se o que eu estou falando aqui na live, se o que eu falo nos meus atendimentos, se o que eu falo para os meus clientes é aquilo que eu estou vivendo. Se a minha esposa pode estar do meu lado ouvindo. Se os meus amigos podem estar do meu lado ouvindo. Porque se eles não puderem ouvir, porque eu não vivo aquilo que eu estou falando no vídeo, só estou falando para angariar mais gente, para mais gente vir na live, mais gente virar meu cliente, eu estou simplesmente manipulando. Agora, quando eu vivo o que eu digo, eu trago a minha verdade. Por isso que eu gosto demais dessa música, porque ela traz essa essência. Cara, vai S na cebola? Vai S infeliz? O X tem som de CH, o X tem som de Z, o CH tem som de X. Cara, a grande verdade é você vive aquilo que você diz. Isso tem muito mais importância do que qualquer outra coisa. E vocês vão perceber, fique ligado, porque isso tem tudo a ver com a técnica mais usada que eu vou falar aqui hoje. Certo? A melhor técnica, na verdade. Muita gente fica procurando, né, as técnicas e essa é incrível.
Mas vamos lá, antes também de eu chegar na técnica, o que é importante? Muita gente me pergunta, Daniel, qual exercício eu uso para ir para o meu jogo? Que exercício eu faço para me acalmar mais? Que exercício eu faço para ter mais confiança? Qual exercício que funciona mais? A resposta é sempre a mesma. Todas as técnicas funcionam e todas as técnicas não funcionam. A grande verdade é que as pessoas esperam um milagre. Uma técnica, uma dieta, uma frase motivacional, uma palestra que vai fazer um milagre na vida das pessoas. Vai transformar as pessoas. Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado do lado de cá, tá? Por quê? Eu tenho algumas preocupações. A primeira preocupação é, como eu falei, eu estou vivendo aquilo que eu estou dizendo. Então, na minha empresa, na minha vida, quando eu jogo, tudo tem que estar atrelado. Porque eu tenho que viver a minha verdade. Senão, eu vou estar... em pouco tempo, isso acaba de existir. O segundo passo, que é extremamente importante, é entender que técnica A, técnica B, técnica C tem pouca importância. Eu costumo dizer com as dietas. Qual dieta que funciona? Todas as dietas funcionam, porque alguém inventou aquela dieta, provavelmente essa pessoa testou, ou nela mesma ou em algumas outras pessoas. E se ela é amplamente divulgada, provavelmente ela funcionou com algumas pessoas. Por que ela não funciona com você? Porque você é especial? Porque você é diferente? Porque não. Existem duas coisas que aí a gente tem que ficar atento com a técnica. Duas coisas. Você utilizou, porque o grande problema é, se você não usa, não funciona. Agora, não, eu usei. Se eu usou da forma certa, se eu usou pelo tempo necessário, ou você achou que ia ser um negócio mágico? Porque assim, todas as técnicas funcionam. O que geralmente não funciona são as pessoas. As pessoas que não usam, ou que não dão tempo suficiente para a técnica funcionar. Para a dieta funcionar, para a técnica A ou B funcionar. Tá? Então, o que a gente preza muito aqui? A primeira coisa é, vamos viver na prática aquilo que eu estou falando? Então, por exemplo, eu trabalho com uma técnica chamada O Corpo Explica e trabalho com outras técnicas também, mas essa é a principal que fica mais fácil de identificar. E uma conversa que a gente tem muito forte que foi um problema do mundo do coach, tá? O mundo do coach sofreu por esse problema. Qual que era o problema? As pessoas não estavam vivendo aquilo que elas dizem. Primeiro na gente. Primeiro eu vou usar aquilo. Depois eu vou falar sobre aquilo. Então, primeiro precisa viver. Você precisa viver aquilo que você fala e tomar o cuidado de coloca primeiro em prática em você. Faça na sua vida. Se essa técnica não dá conta de fazer você melhorar, não fale para as pessoas. Então, eu falo muito do Corpo Explica porque, cara, foi uma transformação absurda que eu tive na minha vida, na minha qualidade de vida. Um absurdo. Tanto no meu jogo, quanto na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Então, achei o grande diferencial para mim foi a minha vida familiar, que foi uma transformação gigante. Ou seja, importante eu colocar em prática. Então, tudo aquilo que é falado, eu vivo aquilo. Por que isso é importante? Porque senão vira só uma falácia, vira só algo que eu ouvi num livro. Então, você tem que ter uma clareza aqui para você, a técnica que eu vou falar, a clareza que você tem que ter é, as técnicas em si, elas tanto faz. O importante é você aplicá-las da maneira certa, pelo tempo certo. Sem isso não adianta você falar assim, mano, mas isso não funciona comigo. É que funciona com fulano, beltrano e ciclano, porque eles já jogam há muito tempo. Porque fulano come e não engorda. Aí você fica arranjando desculpas. Então assim, isso é uma vitimização e nós vamos entender qual a técnica que a gente vai usar para isso não acontecer. Tá? Mas deu para entender até aqui, né? Então, primeiro viva aquilo que você diz, que vai ser de extrema importância. Aí tem uma outra coisa que vai ser importante para que a técnica ela tenha a sua eficácia, é quando a gente, mais ou menos assim, vamos imaginar a seguinte situação. Você está com um problema, certo? Você está com um problema e nesse problema você está querendo resolver de qualquer jeito. Você quer, você não aguenta mais,
você vai, tá na tampa e procura alguém. E procura alguma coisa, lê um livro, não sei o que, vai com ênfase naquilo. Certo? Aí você tá com muita vontade, mas você tá assim, na tampa, não aguentando mais aquilo. E aí você fala assim, não, mano, eu vou pegar isso aqui e isso aqui vai funcionar comigo. Não é o negócio que funciona com você, não é a técnica que funciona com você, é você que faz ela funcionar para você. Deu para entender a diferença? Você vai pegar a técnica e fazer ela funcionar para você, e não esperar que ela funcione. A técnica em si não serve para nada, absolutamente nada. Se você não pega ela e fala assim, cara, deixa eu fazer isso aqui funcionar para mim. Deixa eu fazer isso aqui funcionar para mim, porque senão é você querendo arranjar mais um empecilho. É querendo arranjar mais uma desculpa. Certo? Outra coisa antes da técnica é, Daniel, essa técnica funciona para mim ou tem uma outra melhor? Isso aqui agora tem uma coisa que é, como você funciona? O que para você é melhor? E aí sim, uma das coisas fundamentais é entender sobre como a sua mente funciona. Então eu trago muito dentro do meu método o quanto o corpo, o seu formato do corpo, explica a mente que você tem. Como assim? Nós passamos por traumas na nossa vida, certo? Todos os traumas que nós passamos na vida, isso deixa uma marca na gente. Então a minha mente começa a aprender a me proteger desse trauma, ok? Aí só que imagina o seguinte, esses traumas eles são passados na nossa infância até os 7 anos com a mielinização da nossa coluna vertebral. Não precisa entender isso, mas saiba que você quando criança passou por vários traumas e isso marcou a sua mente. Só que você precisava viver, certo? Você precisava viver nesse mundo. Agora o que a sua mente brilhantemente começou a fazer? Moldar o seu corpo para você viver com aquilo. Para ficar fácil o entendimento, é uma pessoa que perde a visão, por exemplo. Ela começa a desenvolver outros recursos para suprir essa necessidade. Então, o nosso corpo ele vai sempre buscar algo para suprir a nossa necessidade. Então, vamos dizer, eu vou falar das 5 fases que nós passamos rapidamente, para você entender. Por exemplo, a primeira fase é quando a criança está na barriga da mãe ainda e ela fica com aquela sensação de rejeição dentro do útero, porque alguma coisa está ruim, que é o trauma que ela está passando. Essa pessoa vai desenvolver uma alta capacidade criativa de pensar, de criar um mundo na sua mente, certo? Para essa pessoa, uma técnica X pode ser melhor. A segunda fase é a fase quando a criança está numa fase oral. Ela tem uma proximidade muito grande com a mãe, agora a mãe não está mais perto, ela se sente abandonada. Ou seja, ela desenvolve uma boa comunicação, porque se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa que me comunico bem, as pessoas vão ficar perto de mim. Olha que legal. A terceira fase é quando a criança começa a se sentir manipulada. Então ela tem uma dor, a dor dela as pessoas vão me enganar, as pessoas vão me manipular. As pessoas gostam do que eu faço e não de quem eu sou. Certo? Então assim, o que eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver uma boa fala, uma boa comunicação, uma boa liderança, para que eu faça isso e não deixe, para que eu não sofra com isso. Brilhante, né? A quarta fase vai ser uma pessoa que passa ali na época do desfraude, aí aquilo gera uma certa humilhação, essa pessoa tem uma dor muito grande, não quer fazer para não ser humilhada. Agora essa pessoa ela começa a desenvolver o quê? Uma resistência, é uma pessoa resiliente, forte, que dá conta de colocar o mundo nas costas e deixa que eu resolva o problema de todo mundo. E a quinta fase é a pessoa que perdeu, que se sentiu trocada ali naquela fase quando a sexualidade começa a ser desenvolvida. E ela desenvolve o quê? Uma competitividade, uma pessoa que gosta de ir em busca, que gosta de desafios, que gosta de fazer coisas, é uma pessoa multitarefa, ela gosta de fazer acontecer. Competitividade é com ela mesmo, não gosta de perder nem para o ímpar. Essa pessoa desenvolveu esse recurso por conta de uma dor, certo? Então, percebe que cada fase desenvolve uma dor e desenvolve um recurso. Agora a técnica XPTO vai funcionar para todo mundo? Provavelmente ela vai ser dependente de como você funciona. E provavelmente quando eu estava falando aqui das fases, você foi se encaixando. Ah, cara, eu sou mais assim mesmo, eu fico com o mundo das ideias. Ah, é verdade, eu sou mais competitiva. É verdade, eu fico colocando o mundo nas costas, eu resolvo o problema de todo mundo.
Na minha vida eu procrastino, mas se for para resolver de alguém, eu vou e faço. Provavelmente você foi se encaixando. O que eu quero te deixar tranquilo é, você é uma mistura de todos esses traços. Então você tem um pouquinho de cada. Alguns são mais ressaltados do que outros, e essa mistura que gera quem você é. Às vezes você tem uma mistura de não querer ser abandonado, se comunicar bem com uma pessoa competitiva, então você vai ser muito sensitiva e que vai em busca das coisas, ou você vai ser muito resistente, muito forte e determinada. Então vai depender um pouco da combinação que você é. Certo? Então, não fique grilado com as técnicas que funcionam ou não funcionam para você. De novo, entenda como você funciona, pega a bendita técnica e faça ela funcionar para você. Porque nesse momento é infalível você conseguir resultado. Porque você vai estar pegando algo e você vai fazer funcionar. Você não vai ficar esperando algo acontecer. Você vai lá e vai fazer funcionar. Nesse momento, quando você tem essa capacidade de fazer isso, você está colocando os seus recursos no jogo. Então, vamos lá, deixa eu explicar isso que é importante, tá? Todos nós temos superpoderes. Superpoderes. Que da onde vem esse superpoder? Por que eu sei que você que está aqui ouvindo, você tem um poder incrível? Porque você sofreu traumas e por ter sofrido traumas, você teve que desenvolver recursos para viver com esse trauma. Então, eu sei de olhar no seu corpo quais traumas e quais recursos você viveu. É incrível. Então, nesse momento você tem os seus superpoderes. Só que, gente, poderes que eu tenho, eles só são necessários quando eu preciso deles. Não adianta eu ter um poder maravilhoso, magnífico, para trazer pro tênis. Eu tenho um saque maravilhoso, um voleio incrível. Cara, mas eu morro de medo de jogar e não jogo. Opa, por que você tem tudo isso? Não serve para nada. É o super-homem que tem o poder de voar, mas tem medo de altura. Não adianta para nada. Ele tem um poder que não vai servir para nada. Só que, olha só, aí trazendo lá o começo da conversa, o quanto é importante a gente viver o que diz. Não adianta o super-homem ficar para todo mundo falando que ele tem o poder de voar. Ah não, eu sei voar, eu tenho superpoderes. Mano, então vai lá e usa. Mas aí se ele tem medo de altura, ele não usa. Que é o que acontece com muita gente que você conhece e talvez conheça intimamente toda vez que olha no espelho. Você sabe que tem um potencial, você sabe que tem um recurso, só que você não usa, você não vai para jogo. E quando você não coloca em jogo, você não precisa dele. Porque lembra, você tem uma mente protetora e ela vai o tempo todo te sugar, te trazer para baixo, para que você fique numa zona de conforto, economizando energia, garantindo a sobrevivência. É para isso que a mente humana foi criada e desenvolvida. Então, não adianta, se você não entender como você funciona, os seus traços principais, as técnicas elas podem ser maravilhosas, mas aí elas não batem com como você funciona. Elas não vão utilizar os melhores recursos. Então vamos lá. Toda vez que você pegar uma técnica, você tem que pegar ela e entender, cara, como é que eu faço ela funcionar para mim? Eu tenho que pegar ela e adaptar ela para como eu funciono. Para algumas pessoas vai ser sentindo mais, para outras pessoas vão ser sendo mais racionais, para outras pessoas vai sendo, ela vai precisar entender mais, tem que ter mais clareza, porque ela é uma pessoa que fica muito na cabeça. Vai depender. Mas a técnica em si, ela tá aí. Você pode digitar aí no Google e você descobre. Técnicas para concentração, técnicas para meditação, técnicas para isso, técnicas... Tá? De graça e fácil. A técnica não é o problema. O problema é você. É você conhecer mais você. É você se entender mais. Entender como é que eu aplico esse negócio na minha vida. Aí é matador. Aí é infalível, como eu disse. É infalível você não ter bons resultados. E Daniel, qual que é a técnica então que você vai falar que é a técnica mais usada para que as pessoas atinjam resultados no tênis? E o que eu vou falar agora, você vai falar assim, não é possível, é só isso. Ela é besta, ela é simples, e você provavelmente já ouviu falar dela de monte. Que é a técnica do só esse. O só esse é o jogar só esse ponto. Mas mais do que o só esse ponto, fica no ponto, joga o ponto, tem uma manhazinha que é extremamente importante você entender. O que eu tô falando o tempo todo aqui, desde o começo,
da música lá, Zazulejo. Quem não ouviu o começo, essa live vai ficar salva por 24 horas, escute o começo, que é bem legal a música, que ela fala assim, acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Ou seja, uma das coisas que são fundamentais aqui, nessa técnica do só esse, é a palavrinha responsabilidade. E aí, provavelmente você já ouviu falar da técnica, já ouviu falar sobre responsabilidade. Agora eu quero juntar as duas coisas e trazer para você uma questão que é, cara, como nós somos apaixonados pelas nossas desculpas. Como elas fazem sentido. Quem aqui já não deu a desculpa de, cara, é porque nessa pandemia estava difícil. Se não fosse a pandemia, é porque eu estava sem confiança, é por conta disso, é por conta de fulano, é por conta de ciclano. Ou seja, nós, seres humanos, somos apaixonados pelas nossas desculpas. Elas fazem todo sentido. Principalmente quando eu falo a desculpa e as pessoas que estão à minha volta concordam comigo. A pessoa vira e fala assim, putz, é verdade, né? Com essa crise mesmo, essa pandemia, foi dureza. Ou seja, você quando busca uma desculpa, você está buscando um alívio mental, certo? Esse alívio mental tira a sua culpa. Só que olha só, quando você está dando uma desculpa, você está querendo arranjar a culpa que esteja em alguém, certo? Quando você começa a fazer isso, a sua mente ela recebe uma informação do tipo assim, cara, nós precisamos achar uma desculpa e não achar uma solução. Porque ela começou a aprender, lembra? A sua mente ela segue padrões. Se você dá uma desculpa que perdeu porque o cara é baloeiro, porque estava sol, porque estava vento, porque estava isso, a sua mente começa a entender que ela está ganhando esse jogo. E a forma dela ganhar o jogo é encontrar uma razão racional para as coisas, certo? Ela precisa arranjar uma razão racional para aquilo. Ela não pode simplesmente dizer, cara, eu perdi. Não pode. Ela tem que dar ela tem que arranjar, porque senão é desgastante. Se você começa a assumir a bronca, assumir a culpa e falar, cara, eu não conseguir fazer tal coisa, se você começa a fazer isso, a sua mente começa a perder o jogo. Ela vai começar a entender que você está no comando. E ela não quer isso. O que ela faz? Ela busca racionalmente alguma coisa. Cara, ele é baloeiro. Quem aqui nunca comprou alguma coisa no impulso e depois justificou com a razão? Comprou um sapato porque, mano, esse sapato ele combina com a calça, aquela que eu comprei e também não usei. Ou seja, o que você fez? A decisão da compra, ela é rápida. E emocionalmente, o seu inconsciente viu o sapato e ele já decidiu comprar. Agora, eu não posso comprar mais um sapato, sendo que eu já tenho 10 em casa e não usei ainda. Então o que você tem que fazer? Você tem que justificar com a razão. É porque ele combina com aquela calça que eu comprei e ainda não usei. E eu não usei ainda porque eu não tenho sapato dessa cor. Nós vamos sempre buscar uma desculpa, uma razão racional para as coisas. Então o que a gente precisa no jogo de tênis? Que cara, resolve 90% dos problemas. Entender o quanto você tem a responsabilidade do que você deve fazer em cada ponto. Eu não sei como está o jogo, eu não sei quem está ganhando, quem está perdendo, se está 0,40, 40-0. Se eu errei se eu fiz dupla falta, se eu vou ser campeão, eu só sei uma coisa. Nesse ponto agora, qual é a sua única responsabilidade? E se você começa a fazer isso todos os pontos, você começa a montar um novo padrão na sua mente. E a sua mente começa a se acostumar com esse padrão do tipo, cara, quem está no comando é ele, deixa ele fazer. E quando você começa a fazer isso, você ganha duas coisas que são fundamentais no jogo e na vida, que é poder e liberdade. Porque você está se responsabilizando. Você não depende mais de terceiro. Por que você não se sente confiante? Porque a coisa não está no seu comando, não está no seu controle. Está no comando de terceiros. Está no comando da força divina, do adversário, da minha confiança, que ninguém sabe dizer o que é, de fato. Para cada um é uma coisa. E quando você começa a fazer isso, você começa a dar quando você começa a arranjar desculpa, você dá uma informação para sua mente, mano, você que comanda aí. Se eu erro uma bola, eu troco a jogada mesmo, então você que comanda. Você está dando uma carta branca, com assinatura, reconheceu, firma, em cartório, e falou assim, agora você que cuide da minha vida. E aí você reclama que sai de quadra,
com a sensação ruim, com a sensação de que não fez tudo o que podia, com a sensação de que perdeu para jogador pior. Mas é lógico, você não está assumindo a responsabilidade daquilo. E se você não está assumindo a responsabilidade, você não pode reclamar do que está acontecendo. Todo mundo reclama das coisas que estão acontecendo na vida, né? Tipo, ou uma sensação, ou uma emoção, e vai continuar sendo assim. Se você não assumir o comando e começar a assumir a responsabilidade da interpretação que você está dando daquilo. Quando você interpreta, você muda a emoção e muda o comportamento. Mas a interpretação, ela é sua responsabilidade. As coisas não são nem boas e nem ruins. E quando eu ouvi isso do Eduardo Chiniachik, que é um dos meus maiores mentores, uma pessoa fora do comum, ele olhou bem no meu olho e falou assim, Dani, na verdade eu perguntei assim pra ele, falei assim, Edu, como é que você faz, cara, quando você tá com um problema? E aí, cara, como é que você resolve eles? Ele olhou bem no meu olho e falou assim, Dani, é que eu não fico julgando as coisas, nem boas, nem ruins. As coisas são. Quando você olha por esse prisma, surge a sua responsabilidade. Tá, agora o que eu faço com isso? O que eu faço com esse problema? Tô com uma lesão, eu tô com isso, eu tô com aquilo, tá tudo bem. Agora, o que eu faço com isso é minha responsabilidade. Eu posso ficar puto, eu posso isso, eu posso reclamar da vida, reclamar de Deus e o mundo. Só que quando você faz isso, você tira a sua responsabilidade. E quando você tira a sua responsabilidade, a coisa ficou fácil. Porque não tem o que você fazer. A culpa não é sua. Se a culpa não é sua, não tem o que você fazer. Se não tem o que você fazer, você não pode reclamar dos resultados que isso vai gerar. Deu para entender a lógica disso? E deu para fazer o link com você precisa viver aquilo que você diz. Você precisa viver aquilo que você diz. Eu faço um processo com centenas de pessoas e eu escuto isso todo dia. Várias pessoas, principalmente, para dar um exemplo. A mulher virou para mim e falou assim, não, eu criei os meus filhos pro mundo. Não, eu criei meus filhos pro mundo, eu não criei para mim. Eu deixo eles livres. Se eles já podem fazer, eles vão lá e fazem. Eu nem interfiro. Aí você vai ver a vida da pessoa. Ela parou a vida dela para mudar para a cidade, porque o filho que estava fazendo faculdade estava com problema. E ela parou a vida dela para ir cuidar do filho. Mas ela diz que criou o filho para o mundo. Ou seja, não está vivendo aquilo que ela está dizendo. Ela está dizendo uma coisa e vivendo outra. E quando você faz isso, você não está assumindo a responsabilidade daquilo que tem que ser feito de verdade, que é o melhor a ser feito. E quando você assume a responsabilidade, fica muito mais fácil colocar a técnica do ponto a ponto em jogo. Por que a técnica do ponto a ponto em jogo ela funciona tão bem? Porque ela vai encaixar, eu consigo trazer ela para cada situação de jogo e para cada situação de mente. Qual a mente que você tem, qual tipo de mente que você tem, como você funciona, e eu consigo encaixar ela dentro do seu jogo. Alguns vão ter que imaginar o próximo ponto, outros vão ter que ser forte naquele ponto, outros vão ter que ter o desafio daquele ponto. Enfim, para cada um vai ser um tipo diferente, mas eu consigo encaixar ela. Mas ela só funciona se eu assumir 100% da responsabilidade, entender o que tem que ser feito naquele ponto. Porque aquele ponto, eu não sei quanto está o jogo, eu não sei como você está, eu não sei se você dormiu, se você brigou, se você... Não sei o que aconteceu. Eu só sei que existe uma responsabilidade e ela é só sua naquele ponto. Então, coloque a técnica em prática, faça ela. Não fique perguntando, será que ela funciona? Funcionou com o Beltrano? Funcionou com o Ciclano? Teve um cliente meu, olha que legal isso, olha como isso até me arrepia. Ele falou assim, Dani, antes de te conhecer, eu fui no médico. Ele tinha problemas no jogo de ansiedade, ele não conseguia jogar, era problemas sérios. E aí ele falou assim, eu fui no médico, fui fazer exame na minha cabeça, na minha mente, porque não é possível. Não fazia sentido as coisas para ele. Aí ele falou assim, aí saiu o resultado do exame, e o exame deu tudo negativo, não apareceu problema nenhum. O médico olhou para ele e falou assim, cara, você não tem problema nenhum. Ele saiu do consultório triste, olha que doido. Depois podem procurar esse depoimento lá no meu canal do YouTube. Ele falou assim, eu saí triste do consultório. Eu falei, cara, Ale, mas você não tinha nada, cara, você estava procurando uma doença, não tinha, isso não é bom.
Ele falou assim, cara, é bom, mas eu fiquei sem resposta. Eu não entendi o que acontecia na minha mente. E aquilo me machucou, porque, cara, o que aconteceu? Olha só que loucura que é isso. Ele queria encontrar um culpado. Ele queria encontrar um culpado. E a doença era uma grande vilã que poderia responder isso. Ao invés dele se responsabilizar, ele queria ter alguém com botar a culpa. Tem gente que está machucado, com lesão, com doença, simplesmente para pôr a culpa. Para não precisar fazer aquilo que tem que ser feito. Ele está querendo arranjar uma justificativa para o problema dele. Aí ele me conheceu, a gente fez um trabalho, ele entendeu, começou a botar essa técnica em prática. E cara, não tem problema. Eu que tenho que ir lá e... Se existe um problema, eu tenho que ir lá e tenho que resolver. E ele fala o quanto isso transformou a vida dele. Ah, Daniel, mudou a vida dele por completo? Cara, mudou naquele momento para aquele que ele queria. E hoje ele joga muito mais, ele conseguiu voltar a jogar torneios, coisa que ele não fazia antes, e está fazendo. Provavelmente daqui a algum tempo, novos desafios vão surgir. Porque é a roda, né? Eu saio de uma zona de conforto, vou, busco um desafio, uma dificuldade, passo por ela, encontro uma oportunidade, sigo, e assim vai indo. Esse é o ciclo, e é um ciclo que não tem fim. É um ciclo que não tem fim. Na hora que tiver fim é porque você já não quer mais nada e já pode ir embora. Então o que ele fez só? Usou a técnica da responsabilidade. Não, cara, não tem doença, não tem nada, sou eu que tenho que ir lá e fazer. Olha que doido, as pessoas buscam doença para justificar um problema que elas estão passando. Pessoal, o que acharam dessa live de hoje? Quem está aqui ainda ao vivo, me diga se valeu a pena, se foi bom, se o conteúdo ficou claro e principalmente se você tem alguma dúvida. Tá? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou dando os recados finais aí do dia de hoje, desejando já uma semana cheia de energia, uma semana incrível. Eu tô aqui de novo com a camiseta, você se torna aquilo que acredita ser. Agora, se você acredita em algo, se você fala sobre algo, o mais importante disso é viva aquilo que você diz. Pegue aquilo que você está falando e viva na quadra. Viva na sua casa, viva no seu trabalho. Se não, cara, senão você vai ficar postando fotinho no Facebook, fotinho de efeito no Instagram. E as pessoas que estão do seu lado falam assim, falar é fácil, viver é difícil. Então, seja essa pessoa que acredita que você pode se tornar e viva por isso. E viva por isso. Isso vai te dar duas coisas fundamentais: liberdade e poder. Você vai ver o quanto é gostoso e gratificante você poder viver a vida que você quer viver. E não às vezes vivendo de aparência. Muito bom, ensinamentos para o tênis e para a vida. Belo trabalho. Valeu, José, tamo junto. José tá sempre aí nas lives. Sempre um prazer, José. Pessoal que quiser entender como a mente funciona. Ah, Daniel, que negócio é esse de corpo explica? Como é que eu entendo? É uma técnica que eu consigo entender a sua mente sem precisar te fazer nenhuma pergunta. Certo? Eu entendo a sua mente sem precisar fazer perguntas. Sem aqueles testes onde você vai contar alguma mentira para tentar melhorar o seu score do teste. Né? Então, eu vou ler a sua mente entendendo o seu corpo, para você entender como você funciona, que estilo de jogo, que tipo de técnica, como que aplicar a técnica do Só Esse pode funcionar para você. É só você agendar uma sessão experimental. Ela é gratuita, você vai entender exatamente como você dá os seus primeiros passos, vai ser incrível. Basta você ir no link na bio, nesse link você vai agendar a sua sessão e a gente vai conversar. Fabiana, sensacional, Dani, suas lives sempre edificantes. Fabi, muito bom, como é que estão as coisas por aí? Depois me avisa. Valeu demais e tem valido a pena cada dia. Fê, quero saber como é que foi o torneio, hein? Depois me manda mensagem. Pessoal, muito bom estar aqui. São Paulo hoje está um dia de sol, o céu está azul, provavelmente vai ser um dia muito quente. Quero já desejar de novo uma semana incrível para vocês, que vocês coloquem tudo em prática e principalmente vivam aquilo que vocês dizem. Pessoal, um forte abraço, um beijo incrível, um beijo no coração e vamos juntos. Tchau, tchau.